e tem a tese de um pós-capitalismo também, né? Ou seja, nisso aí. Eu queria te ouvir em relação a isso. Pois é, isso é muito difícil, porque a gente começa a ver pessoas que criam nomes para situações que ainda são muito pouco seguras, esse novo modo de produção aí não previsto dos clássicos, e pós-capitalismo. Mas eu não sei se é pós-capitalismo, é porque às vezes também as pessoas querem salvar o capitalismo dizendo que isso que é o resultado dele é pós, porque já não garante mais as condições. Para a extinção da espécie também, né? Entendeu? Exato. Então, o que eu acho... Como já disse Rosa Luxemburgo desde o início... ou a revolução ou a barbárie, né? Barbárie. Então, o que eu te falo, viu, que eu acho, na minha perspectiva, isso não é crise. Porque essa ideia de um pós-capitalismo pode parecer que é uma crise. E aí você fica com aquela sensação de, quando tinha o capitalismo era tão bom. O pós-capitalismo, para mim, é só a realização total disso que é o processo capitalista. O capitalismo, como o professor Nildo Orix gosta de dizer, ele é antimercado. Ele acabou com a possibilidade do mercado exatamente porque ele concentrou a propriedade. Ele é antipropriedade, né? Porque o que o capitalismo está fazendo? Concentrando a propriedade privada na mão de poucos. Não é isso que a gente está dizendo? O acúmulo de capital na mão de uma pequena parcela, que você me corrigiu e disse, é muito menos que 1%, isso significa o fim da propriedade privada para o resto das pessoas. Então, para mim, isso é só o capitalismo se evoluindo dentro da sua perspectiva. Se alguém quer defender que isso é a superação do capitalismo, eu acho que isso já é o capitalismo na sua quinta essência. É onde ele prometia chegar e aonde ele chegou. Inclusive, mantendo um processo de mercantilização das pessoas, né? A perda da dignidade. Por que a gente estava falando lá no começo que algumas pessoas acham que se pode matar uma pessoa que foi acusada de cometer um crime patrimonial, e geralmente, né? Porque a pessoa não vale nada? Porque a gente transformou gente em mercadoria. O primeiro movimento do capitalismo, que foi aquele que você falou do mercantilismo, ele foi baseado no comércio de gente. Não foi no comércio de fumo, de açúcar, no comércio de especiarias, né? Foi comércio de gente, foi um dos maiores ativos que foi produzido durante o período da escravidão, foi o comércio de gente. A venda da mão de obra humana enriqueceu muitas estruturas, muitos bancos que hoje estão aí na base da produção da riqueza desses conglomerados que nós estamos falando aqui. Se você for buscar, né, a linha histórica de onde saiu esse dinheiro, você vai descobrir que esses grandes conglomerados nasceram de empresas, de empreendimentos que venderam gente. E sabe como é que vendia? Botava num navio que cabia 200 pessoas, botava 350, 400, porque se chegasse 200, o lucro na venda dos 200 pagava o custo da produção das 200 que morreram no meio do caminho. Então é isso, assim, para mim isso é só o capitalismo. Então eu não quero tirar do capitalismo a responsabilidade nele, dizendo que o que está acontecendo agora é pós-capitalismo, porque alguém pode, inclusive, algum dia dizer, vamos voltar ao capitalismo, né? Não, eu só queria te ouvir mesmo. Eu não advogo essa tese, não. Eu advogo a tese ou a humanidade caminha para o socialismo ou nós caminharemos para a extinção da espécie, até porque nós estamos hoje no capitalismo que trabalha com capital fictício e prestação de serviços, né? Então, você veja que o capitalismo ele se expandiu para onde que era possível se expandir, né? Mercantilismo, o capitalismo industrial ali propriamente dito, o capitalismo monopolista, agora o capital fictício e a prestação de serviços. Aí você pergunta, para onde mais que o capital pode expandir? Não tem mais para onde. Sim. Vai criar o capital super fictício? Pois é. Ele vai ter um choque aí, né? Vai criar a pirâmide da pirâmide, né? A pirâmide sobre a pirâmide, né? Então, assim... Não tem. Então, eu não creio nisso. Mas aí a gente já estourou muito o nosso tempo para passar para as suas considerações finais. O papo está muito bom. De logo te agradecer aí pela sua presença aqui mais uma vez.
me colocar aí à sua disposição sempre que Não, você eu é que agradeço que você seja insistente na manutenção do canal, porque não é em qualquer lugar que a gente pode ter um papo assim, até às vezes livre, né? Para a gente poder falar sobre temas que são importantes. E quero agradecer essa oportunidade, a oportunidade, inclusive, de falar sobre esse fato que aconteceu aqui em Vitória, que é e o risco que a gente corre pela apropriação do espaço público pela iniciativa privada nas áreas de segurança, nas áreas de saúde. Há uma apropriação, inclusive, nesse caso, ela nem é regular, ela é irregular, ela é clandestina. Isso tem acontecido em algumas áreas de Vitória, exatamente por essa questão da segurança, que as pessoas estão com muito medo. Então, o serviço público não dá conta para deixar o espaço para apropriação privada irregular. E isso pode ser que daqui a alguns anos a gente veja o resultado terrível que isso pode levar. Então, fazer essa denúncia aqui é bom que a gente possa conversar com você. E eu acho que estou satisfeito da conversa e me colocando também à disposição para que quando você tiver algum tema que você acha que eu possa colaborar na reflexão, a gente está aí junto.